Senhoras e senhores, boa tarde. Com imensa honra e entusiasmo, damos início à 24ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, o maior encontro municipalista do Brasil, promovido pela União dos Vereadores do Brasil, UVB, aqui na capital federal, Brasília. Este é um momento de afirmação e fortalecimento do Parlamento Municipal brasileiro, um espaço plural, democrático e aberto ao diálogo. Um espaço onde vozes de diferentes regiões, realidades e ideologias se encontram em torno de um propósito comum: o compromisso com o desenvolvimento dos nossos municípios e com a valorização do poder legislativo local. A marcha é mais que um evento, é um movimento. É a união de vereadoras, vereadores, gestores, líderes e representantes públicos que, com coragem e responsabilidade, enfrentam os desafios diários da gestão pública na ponta, onde a vida acontece de verdade. Aqui, reafirmamos que a transformação da sociedade começa nas câmaras de vereadores e que o municipalismo é o caminho mais direto para melhorar a vida das pessoas. E se o Brasil precisa avançar, que comece pelos municípios. Agradecemos a presença de todos que vieram dos 4 cantos do Brasil, fortalecendo essa corrente de união, sabedoria e resistência. Que esta marcha seja marcada por debates produtivos, trocas de experiências e a construção coletiva de soluções. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos oficialmente a 24ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Neste momento, daremos início à composição da mesa oficial, que conduzirá a cerimônia de abertura da 24ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovida pela União dos Vereadores do Brasil, UVB. Para tanto, convidamos por ordem de protocolo as seguintes autoridades para ocuparem seus lugares na bancada oficial. Sua Excelência, o Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, senhor Geraldo Alckmin. O Presidente da União dos Vereadores do Brasil, UVB, senhor Gilson Conzatti. Ministro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Representando o Senado Federal, primeiro vice-presidente, senador Eduardo Gomes. Representando a Câmara dos Deputados, Carlos Veras, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Representando o Tribunal de Contas da União, o ministro João Augusto Ribeiro Nardes. Vice-presidente executivo da Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas, Atricom, Joaquim Alves de Castro. Representando os deputados estaduais, deputado pelo Rio Grande do Sul, Elisandro Sabino. Presidente executiva da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, UVESP, Silvia Melo. Presidente da União dos Vereadores do Estado do Ceará, Toim Braga. Presidente da União das Câmaras do Estado do Maranhão, Azaf Sobrinho. Presidente da Associação dos Vereadores de Santa Catarina, senhora Marcilei Vinhati. Presidente da Associação dos Vereadores do Estado do Paraná, senhora Fátima Castro.
Presidente da União dos Vereadores do Estado da Bahia, Edilene Ferreira. Presidente da União dos Vereadores do Estado da Paraíba, Valesca Magalhães. Presidente da União dos Vereadores do Estado do Goiás, Francisco Carlos Carvalho. Presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Estado do Mato Grosso do Sul, Giovanni Vieira. Presidente da Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo, Renan Delfino. Presidente da Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, Érico Jacome. Presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Estado de Rondônia, Rosária Helena. Presidente da União dos Vereadores do Estado do Tocantins, Enoque Neto. Representando o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT, José Carlos Coutinho, diretor financeiro. Representando a GEAP Saúde, Rubens Nascimento, gerente executivo. Representando a Associação do Shop Center Abrace, Lohane Rosa. Presidente da União dos Vereadores de Alagoas, Neto Bonfim. Queremos registrar a presença de Voltaire Santos, diretor adjunto da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, e Tiago Braga, diretor de Assuntos Federativos da SRI da Presidência da República. Registramos e agradecemos a presença de todas as demais autoridades, vereadores, vereadoras, prefeitos, lideranças comunitárias, servidores e convidados que abrilhantam este evento com a sua presença. Com a mesa oficialmente composta, passamos à execução do Hino Nacional Brasileiro. No teu seio
Queremos registrar a presença do deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Daniel Tzerciak. Muito obrigado pela sua presença. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de 7 dias no país pela morte do Papa. Portanto, neste momento, eu peço a gentileza dos senhores que fiquem em pé novamente e que façamos um minuto de silêncio pelo falecimento do Papa Francisco. Descanse em paz, Santo Padre. Convidamos agora o presidente da União dos Vereadores do Brasil, senhor Gilson Conzatti, para dar as boas-vindas e declarar oficialmente aberta a 24ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em nome do vice-presidente Geraldo Alckmin, quero saudar as nossas autoridades, o ministro Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome, do senador Eduardo Gomes, representando o Senado Federal, ele que é o primeiro vice-presidente do Senado Federal. Quero saudar o representante do Tribunal de Contas da União, ministro do Tribunal de Contas, João Augusto Ribeiro Nardes. Quero saudar o senhor vice-presidente executivo da Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas, a Tricom, conselheiro Joaquim Alves de Castro. Quero saudar o deputado estadual, representando os deputados estaduais, Elisandro Sabino, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Saúdo a presidente executiva da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, Silvia Mello, que ela, mais uma vez, tem que fazer o registro que, se a presença do nosso vice-presidente está confirmada, tem muito do trabalho da Silvia, te agradeço, Silvia. Quero saudar aqui Toinho Braga, nosso Toinho abençoado, presidente da União dos Vereadores do Ceará. Quero saudar o presidente da União das Câmaras do Estado do Maranhão, o Azaf Sobrinho, também representando a diretoria da União dos Vereadores do Brasil, ele que é um dos vice-presidentes. A nossa presidente da Associação dos Vereadores de Santa Catarina, da União dos Vereadores de Santa Catarina, a Marcilei Vinhati. Quero agradecer também a nossa presidente da UVB Seccional Bahia, a Edilene Ferreira, a nossa presidente da UVB Seccional Paraíba, Valesca Magalhães. Quero saudar aqui o presidente da União das Câmaras e Vereadores do Estado do Mato Grosso do Sul, Giovanni Vieira, o nosso presidente da ASCAM do Espírito Santo, Renan Delfino, o presidente da FECAM Rio Grande do Norte, Érico Jacome, presidente da União das Câmaras do Estado de Rondônia, Rosália Helena, e o presidente da UVEAL, o presidente da UVET, o Enoque Neto, o presidente representando o Conselho Federal dos Tribunais Industriais, dos Técnicos Industriais, CFT,
o José Carlos Coutinho, diretor financeiro, representante do GEAP, Rubens Nascimento, gerente executivo, representando associações dos shopping centers do Brasil, Associação Brasileira, Lohane Rosa. Quero saudar aqui o Neto, que é presidente da UVEAL. Creio que saudei a todos. Quero, nesse momento, com o coração cheio de emoção e orgulho, eu digo, sejam muito bem-vindos à 24ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Hoje é um dia histórico, mais um dia histórico, porque esta é a maior marcha de todos os tempos. Estamos aqui reunidos com uma só voz, uma só força, um só propósito. O propósito de fortalecer o poder legislativo municipal, valorizar cada mandato e mostrar que o Brasil começa pelos municípios e as transformações desses municípios passam obrigatoriamente pelas câmaras municipais de vereadores. Cada um de nós carrega no peito a responsabilidade de representar o nosso povo. Carrega no olhar a esperança da nossa comunidade. E é por isso que essa marcha é tão grandiosa. Porque aqui, e porque ela nasce na base, e nós somos a base. Nasce na raiz da democracia, que a base da democracia é o vereador, é a vereadora, é a Câmara Municipal. Mas vamos falar a verdade também, que muitas vezes dói no nosso coração, e eu, como dirigente de uma entidade do tamanho que é a UVB, dói porque o Parlamento Municipal, ele é ainda ignorado nos grandes debates nacionais. O Congresso Nacional, o governo federal, os governos estaduais, as assembleias legislativas, esquecem que o vereador é a ponta, é aquele que escuta primeiro, que age com mais proximidade. E esses que esquecem estão errados. Tanto que, mais uma marcha dos legislativos municipais, nós, presidente Alckmin, eu tenho todo o respeito por ti, é a 3ª ou 4ª marcha que o presidente vem, e para nós é um orgulho, porque essa marcha é plural, ela é democrática e é respeitosa, e o presidente Alckmin tem tido esse respeito com os vereadores, mas ao mesmo tempo, e merece, com certeza, uma salva de palmas, mas ao mesmo tempo, eu quero dizer que, mais uma vez, nós não contamos com patrocínio do governo federal, ao contrário de outras entidades e das entidades do prefeito. Inclusive, o mês que vem vai ter Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília, e vocês vão lá ver quanto patrocínio vai ter de Banco do Brasil, de Caixa Econômica Federal, de Correios, enfim, de uma infinidade de patrocínios do governo federal, que ainda alguns dentro do marketing do governo não enxergam os vereadores. Fica esse meu registro. Nós somos a linha de frente da transformação. Somos a ponta entre o povo e o poder. Somos o primeiro passo de qualquer política pública que dê certo nesse país. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que existe a UVB há mais de 60 anos. A União dos Vereadores do Brasil, a UVB, é a única entidade nacional
que estende a mão a cada vereador e cada vereadora. De norte a sul, leste a oeste desse país, sem distinção de partido, credo, religião ou raça, enfim. Nós acolhemos, orientamos, defendemos. A UVB é de todos. A marcha dos legislativos municipais e gestores é de todos. A UVB é a alma do parlamento dos brasileiros, o parlamento municipal. E para simbolizar, eu quero dar uma notícia aos vereadores, que cada inscrito dessa marcha, a partir de amanhã, vai receber um guarda-chuva, como símbolo, para dizer que a UVB não deixa ninguém na chuva, não abandona e nem deixa no sol. Não deixa ninguém na mão. Quem defende vereador, quem defende o parlamento municipal, estão enganados quem pensa que é outra entidade. A entidade nacional que defende, que transforma os vereadores em cima de propostas e, acima de tudo, de defender esse poder que é fantástico da sociedade, chama-se União dos Vereadores do Brasil. Esse gesto, que amanhã nós vamos fazer esse gesto com todos os vereadores, é para representar o nosso compromisso com cada vereador, com cada vereadora, com a sua história, com o seu mandato e com a sua luta. Nós estamos juntos, sim, estamos juntos com qualquer e todos os vereadores desse país, vereadoras desse país, dos 5.569 municípios brasileiros. Essa marcha é plural, eu já falei isso. Aqui convivem ideias diferentes, partidos distintos, pensamentos diversos. E isso é o fundamental, isso é maravilhoso para a democracia e para os nossos mandatos. Isso é que se faz da democracia algo vivo e grandioso. Aqui vamos ter muita gente de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, de extrema-direita, de extrema-esquerda, não interessa. Nós somos um poder plural, ou uma instituição plural, a UVB. E nós respeitamos uns aos outros. Cada painel, cada palestra, cada encontro é uma soma que fortalece todos nós. E nós queremos a união. Nós queremos que os vereadores entendam que o poder legislativo é um poder, não é um puxadinho de prefeitura. Que o poder legislativo, nós somos membros de um poder e temos que nos respeitar como membros desse poder, inclusive nos debates, nas câmaras municipais com debates de ideias, deixar o partido de lado, deixar o grupo político de lado e pensar no resultado final para a sociedade. É isso que nós primamos, é isso que a UVB trabalha, é para isso que a UVB leva a sua mensagem. E nós queremos, acima de tudo, que a democracia seja cada vez mais fortalecida nos nossos parlamentos e na nossa sociedade. Meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer que nós estamos mostrando ao Brasil, e eu não tenho dúvida, quando se vem para a marcha dos vereadores, vocês não vêm para um curso, vocês vêm para um grande movimento do parlamento municipal brasileiro, com o primeiro objetivo, chamar a atenção de Brasília para esse fundamental poder que é o poder legislativo municipal. Chamar a atenção dos governos, do Congresso, dos parlamentares que o ano que vem vão nos procurar, porque para muitos ainda nós servimos somente para ser cabos eleitorais de luxo. E essa transformação é que nós queremos aqui nessa marcha.
Nós temos que estar preparados. E vamos sair daqui mais preparados, mais unidos, mais confiantes que estamos fazendo a diferença, porque a integração entre homens e mulheres, entre regiões diferentes, fortalece os nossos mandatos, nos dão ideias para nós trabalharmos para as nossas comunidades, sempre no resultado final. E eu quero desejar a todos uma feliz marcha, que todos sejam bem-vindos nessa maior marcha, que todos sejam bem-vindos à Casa do Vereador Brasileiro, que é essa casa aqui, o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, ele está hoje denominado como a Casa do Parlamento Municipal Brasileiro, porque aqui estão os homens e mulheres que querem fazer um país diferente, com ações diferentes, com atitudes, com trabalho e com respeito. Muito obrigado, bem-vindos à Marcha 2025. Muito obrigado, presidente Gilson. Representando as entidades estaduais de vereadores, convidamos para o seu pronunciamento Toim Braga, presidente da União das Câmaras do Estado do Ceará. Vou tirar o microfone, viu, Gilson? Boa noite a todos e a todas. Para agradecer tamanha honraria dessa, não tem nada melhor do que pedir palmas para o Rei de tudo, que é Jesus. Uma palmas para Jesus. Então eu quero agradecer mais uma vez o presidente Gilson, abraçar todas as autoridades aqui, na pessoa do nosso presidente Geraldo Alckmin, presidente da UVB, Gilson, em nome das presidentes mulheres, quero abraçar a Valesca, Edilene, a Silvia, enfim, todos se sintam abraçados. Quero abraçar todos os vereadores do Brasil, a pessoa do nosso presidente eleito, Samuel Isidoro, lá do Ceará. Um abraço a todos do Nordeste, que a Edilene pediu. Se sintam todos abraçados. Mas, Gilson, eu quero aqui dar um testemunho do que seja a Marcha dos Vereadores. A Marcha dos Vereadores iniciou com apenas 300 vereadores do Brasil. Mas estava à frente o maior municipalista do Legislativo brasileiro, que é o presidente Gilson. Aonde hoje nós estamos aqui com mais de 4.000 vereadores e vereadoras. E os 6.000, mais de 6.000 vereadores e vereadoras. Então, essa é a 11ª marcha que eu participo, e todas as vezes eu volto para o Ceará sendo um homem melhor, sendo um homem que aprendeu mais, sendo um homem que pode passar mais algo para as pessoas, tanto da minha cidade quanto da gestão da UVC. E o Gilson, por que ele é o maior municipalista desse país, do Legislativo? Ele consegue encontrar lá na cidade de Umirim, que é a minha cidade, o filho da Nenê Braga, que já teve 5 mandatos de vereadora e foi presidente em 1989, presidente da Câmara, uma das pioneiras no nosso estado. Passou para o filho, que já foi 3 vezes vereador, 3 vezes presidente da Câmara, lá de Umirim. E estamos concluindo no dia 30, o 3º mandato à frente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, aonde nós fortalecemos, através de capacitações e parcerias, os mandatos dos vereadores e vereadoras do nosso estado. Encerro aqui já minhas palavras, porque tem muita gente para falar. Mas com sentimento, Gilson, de muita gratidão a Deus, de missão cumprida e de dever cumprido. E é por isso que eu amo a classe mais linda do nosso país, que é a classe de vereador. Um beijo! E é nóis. Muito obrigado, Toim Braga. Representando as mulheres vereadoras, convidamos Marcilei Vinhati, presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, UVESC. Boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente Gilson.
Muito obrigada por essa honraria e essa responsabilidade de falar aqui em nome de brilhantes mulheres que ocupam essa plenária. Silvia, em seu nome, quero cumprimentar todas as colegas vereadoras e todas as mulheres que estão aqui presentes nesse plenário. Em seu nome, presidente Gilson, cumprimentar todos os senhores vereadores, homens que ocupam esse plenário, compartilhando homens e mulheres desse momento importante de formação, de confraternização e de articulação que nós fizemos em favor dos nossos municípios. Quero cumprimentar o senhor vice-presidente Geraldo Alckmin. Em seu nome, todas as demais lideranças que compõem essa mesa, presidentes estaduais, das entidades estaduais, federais que estão aqui também representando o poder público do nosso Brasil. Falar em nome da representação de mulheres é uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, agradecer pela oportunidade da fala, que aos poucos as mulheres têm ocupado nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e no cenário federal, tanto na Câmara como no Senado. É importante a gente falar da nossa participação, porque hoje nós temos 58.400 vereadores homens e 10.400 vereadoras mulheres. É um crescimento que tivemos de 3% da eleição passada para essa eleição, mas ainda não é suficiente para garantir que as mulheres que estão nas comunidades, que estão nas entidades, que estão nas organizações, que estão nas empresas, cheguem também nesse espaço que é da política. Esse espaço que produz as políticas públicas, que é para todas as famílias. É importante que a gente discuta o espaço da mulher na política, porque ainda sofremos violências, ainda sofremos desrespeitos nos espaços da política. Mas a gente tem certeza, e tenho certeza que as mulheres que estão aqui comungam comigo também, que essa não é uma responsabilidade de nós mulheres, de buscar o respeito, buscar os espaços, buscar a dignidade que nós merecemos. Esse é um papel da sociedade, que precisa enfrentar as violências, que precisa enfrentar aquilo que nos impede de chegar na política para construir políticas públicas. É um papel de todos nós, de nas câmaras de vereadores fazer a nossa parte e construir relações fraternas para que a gente tenha um país melhor. Não há democracia sem a participação das mulheres e dos homens juntos. É isso que a gente defende, a construção de projeto democrático de sociedade. Para além disso, eu quero dizer que nós mulheres, assim como os homens, estamos preocupados com os grandes temas que envolvem nosso país. Nós não discutimos, como mulheres, só temas que envolvem mulheres. Nós estamos preocupados, vice-presidente, com a infraestrutura do nosso país, com a saúde do nosso país, com a educação para chegar de qualidade em todos os rincões do nosso país. Nós discutimos temas como orçamento, nós discutimos os temas que todo mundo discute na política. Para nós mulheres não está delegado um papel para discutir temas que até então eram considerados temas possíveis de ser discutidos pelas mulheres. Nós queremos todos os espaços, nós queremos respeito, nós queremos oportunidade de fala, nós queremos discutir o nosso país, nós queremos espaço na sociedade. E é por isso que nós estamos aqui, várias presidentes de entidades estaduais. No meu estado, e quero cumprimentar o povo catarinense que está aqui, no meu estado, depois de 50 anos, nós tivemos pela primeira vez uma mulher eleita presidente da Associação Estadual de Vereadores. E daqui para frente é assim que a gente quer. Construir com vocês, homens, os espaços que nós, mulheres, merecemos também. Obrigada e um grande abraço. Muito obrigado, Marcilei. Representando a Câmara dos Deputados, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, o deputado federal Carlos Veras. Boa noite a todos os presentes. Cumprimentar os
nosso presidente Gilson, a qual cumprimento todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Permitam, decorrente do tempo, cumprimentar os demais companheiros e companheiras que compõem a mesa, os nossos ministros, em nome do ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que tê-lo aqui conosco, bem, com saúde e vivo, é sinal que a democracia venceu. Enverga, mas não quebra. Para termos uma democracia forte, consistente, precisamos valorizar o legislativo. E o legislativo municipal é o agente político mais próximo da população, da sociedade. Quando falta medicamento no posto médico, é na porta do vereador, é na casa do vereador que chega a primeira reclamação. Quando falta comida, quando falta emprego, quando tem a necessidade da estrada, do saneamento, sempre é na porta da vereadora, do vereador, que chega a primeira demanda, que ali representa a voz do povo, a demanda de cada pessoa. Porque é no município que a vida pulsa, que a política pública acontece. Por isso é muito importante a valorização do Legislativo Municipal. E quero aqui trazer o compromisso da mesa diretora do Parlamento Federal, em nome do nosso presidente Hugo Mota, de reforçarmos a parceria entre os poderes legislativo, municipal e federal. À disposição para intensificar essas parcerias na capacitação dos nossos legisladores, das nossas assessorias, que muitas vezes, em muita Câmara Municipal, tem vereador, tem vereadora, principalmente nos menores municípios, que não tem um assessor parlamentar para poder ajudar a fazer uma consulta de um projeto de lei, para poder ajudar a elaborar um projeto de lei. Por isso que as parcerias são fundamentais para que possamos cumprir o nosso papel de legislador, de fiscalizador, de fiscalizadora das políticas públicas, para que a população seja bem assistida. Por isso precisamos cada vez mais de um legislativo forte, impulsionando o desenvolvimento do município, do estado e da nação. Fica aqui o nosso compromisso e os nossos votos de uma grande atividade de sucesso, com grandes proposituras, grandes resoluções, que possa aqui em Brasília, na capital federal, poder intensificar as nossas ações e colocar a Câmara dos Deputados à disposição para intensificar as nossas parcerias. Um grande abraço, viva a democracia, viva o Legislativo Municipal. Muito obrigado, deputado Carlos Veras. Representando o Senado Federal, convidamos o primeiro vice-presidente, senador Eduardo Gomes. Boa noite a todos os amigos vereadores, amigas vereadoras, ex-vereadores, ex-vereadoras, vice-prefeitos, prefeitos, tem alguns aqui também. Quero tomar emprestado os cumprimentos feitos pelo presidente Gilson, que entendo que citou todas as autoridades, mas eu ainda vou reforçar o meu cumprimento aqui a alguns que o destino trouxe ao comando dessa nação em alguns momentos, e eu tenho certeza que o futuro reserva muita coisa, mas que também foram vereadores. Então, eu começo cumprimentando o vereador de Pindamonhangaba, em 1973, presidente Geraldo Alckmin. Quero também cumprimentar o vereador que acabou de sair daqui, o vereador, e hoje representando o Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que acabou de sair e fez a palestra aqui.
Quero cumprimentar a todos os presidentes e as presidentes também de Associação de Vereadores de todo o país, em nome do nosso Enoque Neto, que está aqui, da UVET, a todos os vereadores do Estado do Tocantins, que, curiosamente, foram e são vereadores hoje do estado mais novo do Brasil, um estado criado por um vereador, o vereador da cidade de Colinas, presidente da Câmara de Colinas, Siqueira Campos. E, não só por isso, hoje governado por um ex-vereador com 2 mandatos de presidente da Câmara de Palmas, Vanderlei Barbosa, que é o governador do estado do Tocantins. Estou falando tudo isso também para cumprimentar líderes nacionais que estão aqui, o nosso querido ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, Carlos Vera, que é o primeiro secretário da Câmara, cargo que com muita honra ocupei durante 2 anos, com uma votação de 487 votos, como primeiro secretário da Câmara, e hoje sendo o primeiro vice-presidente do Senado, do presidente Davi Alcolumbre, que foi vereador na cidade de Macapá. Então, eu quero dizer a todos vocês que o meu discurso vai ser simples, porque o presidente Gilson já me deu uma missão. É preciso aproximar mais o Senado e o Congresso Nacional das câmaras municipais, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, através dos seus setores de comunicação, ampliou a sua área de comunicação com as assembleias legislativas. Fez isso com algumas câmaras municipais pelo país, mas a tecnologia permite que isso seja feita em todas as câmaras do Brasil, sem muita dificuldade. Então, eu queria deixar registrado no dia de hoje, nas palavras do presidente da Associação dos Vereadores do Ceará, eu queria falar sobre a capacidade que cada um de nós temos de fortalecer a atividade legislativa, mulheres e homens como vereadores, principalmente no ano que se aproxima. É muito comum, nessa época, alguns políticos criarem uma intimidade cosmética com os vereadores. Mas é preciso observar, e eu digo porque fui 2 vezes vereador, saí de vereador para deputado federal, e é preciso perguntar aos congressistas, a todos aqueles que buscam voto para o próximo ano, como é que foi o comportamento desse parlamentar, dessa parlamentar, quando chegou a alguma matéria vinculada aos municípios brasileiros, ou que prejudicavam, ou que ajudavam os vereadores. Nós estamos diante dos vereadores do Brasil, que talvez, ou com toda certeza, foram os agentes políticos responsáveis pela assistência social direta e por ver e conviver a agonia da população brasileira, por exemplo, durante a pandemia. Cada Câmara Municipal se transformou num canal de comunicação, de apoio ao prefeito, de apoio à cidade, para socorrer a população. Então, tudo que acontece, que dá certo no país, tem a participação direta do vereador. É por isso que vocês têm todo o direito de, no ano que vem, escolher ou ser, cada um vereador e vereadora, candidato ao Congresso Nacional, a deputado estadual, a governador, para que esse trabalho que está sendo aqui feito hoje, que ele continue num crescendo. Eu tive a oportunidade de participar de algumas solenidades, de alguns eventos, de alguns encontros da UVB, e hoje quis Deus que eu estivesse hoje representando aqui o Senado Federal, também como senador, mas com coração de vereador. Bom encontro a todos vocês. Muito obrigado, senador Eduardo Gomes. Passamos a palavra agora para o ministro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ministro Wellington Dias. Boa noite. Eu quero saudar com muita alegria este momento, saudando nosso querido vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin, saudar aqui também meu querido Gilson Consati, agradecer aqui o convite, presidente da União dos
vereadores do Brasil, meu querido companheiro Carlos Veras, obrigado. Carlos Veras, representa aqui a Câmara Federal, o senador Eduardo Gomes, que representa aqui o Senado, teve aqui o ministro Augusto Nardes, também aqui o vice-presidente Joaquim Castro, da Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas, a Tricom, uma grande parceira lá do Ministério do Desenvolvimento Social. Também aqui o Azaf Sobrinho, pela Câmara, representando aqui as câmaras municipais do meu vizinho estado do Maranhão, e em nome do Rodrigo, que é o presidente da AVEP lá do meu Piauí, ele que é vereador lá de Ribeiro Gonçalves, saudar todos os vereadores do Piauí, do Nordeste do Brasil, aqui presentes. Saudar também as vereadoras, em nome da Marcilei, aqui por Santa Catarina, numa palavra firme, meu querido Antônio Braga, e também aqui o Douglas Figueiredo, da GEAP. Também tive o privilégio de ser vereador. Em 1992, meu primeiro mandato, eleito vereador de Teresina, no Piauí. E posso testemunhar, é a eleição mais difícil e é o mandato mais complexo. Abrir um buraco na rua, cadê o vereador, vereadora? Então, mas também eu quero parabenizar, e aqui o papel da União dos Vereadores do Brasil, integrando todas as entidades, e quero saudar também os gestores, prefeitos, enfim, pelo avanço que a gente teve durante os últimos anos, com essa oportunidade da qualificação, da preparação. Ninguém nasceu vereador, e normalmente é um primeiro mandato na vida, e ali você chega tendo ali a necessidade de um longo aprendizado. Quero registrar que, sim, valorizo e sei a importância de cada vereador e vereadora, por exemplo, para a área social. Agradecer, porque se o Brasil alcançou a condição de reduzir como reduzimos entre 2023 e 2024, no governo do presidente Lula, em 85%, a insegurança alimentar, a fome, nós tivemos um papel firme de vereadoras e vereadores de todo o Brasil, e aqui agradeço. Junto com isso, também o papel na superação da pobreza. E aqui eu quero encerrar minhas palavras dizendo que fizemos grandes modificações. Nós temos lá essa meta de superar a fome e a pobreza, e para isso fizemos mudanças. Por exemplo, com o novo Bolsa Família, assinar a carteira de trabalho ou regularizar o negócio não é mais motivo para perder o benefício. Temos 4 milhões de brasileiros, 4 milhões de famílias, cerca de, provavelmente aí 12 milhões de pessoas que estão nesse instante trabalhando no Brasil com carteira assinada e recebendo integralmente o Bolsa Família. Quando a renda sobe, nós criamos também uma transição. Recebe o do salário mais elevado e recebe 50% do Bolsa Família. O resultado disso, 16,5 milhões de pessoas que são do Bolsa Família, do Cadastro Único, passaram a constar nas admissões ao trabalho no Brasil. O ano passado, quando a gente pega o Cadastro Geral de Emprego, saldo positivo de emprego, vejam só, 98,8% das ocupações é o povo do Bolsa Família e do Cadastro Único. Então, quando aparecer alguém dizendo que esse povo não quer trabalhar, não é verdade.
quer trabalhar, mas quer um emprego, não é, que seja decente, que é uma condição de trabalho adequada. Então, em nome disso, é que venho aqui agradecer e também fazer um convite. Podemos trabalhar juntos. Podemos trabalhar com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, Cozinha Solidária, podemos trabalhar, né, integrado com o fomento rural. Sei que tem regiões do Brasil com enchente, regiões do Brasil com seca, e ali nós também trabalhamos dando assistência humanitária. Lá em Itapemirim, com certeza, tem esse grande papel. Garantir as condições de que as pessoas possam se qualificar pelo emprego e pelo empreendedorismo. Agora, com o programa Acredita, onde tem um primeiro passo, onde a gente financia até R$21 mil. Quero botar um salão de beleza, quero botar ali um pequeno comércio. E agora? Agora a gente apoia, mas eu não tenho um avalista, eu não tenho um bem para dar como garantia. E o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, criaram, aprovado pela Câmara e pelo Senado, um fundo garantidor federal, com taxas de juros baixas, completando agora os 200 primeiros empresários do Bolsa Família e do Cadastro Único. Então é essa a direção que queremos o Brasil. Trabalhar com todos os líderes, todos os partidos, independente da posição política. Queremos um país desenvolvido e vamos fazer isso e valorizando os vereadores e vereadoras do país inteiro. Contem com a gente, um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, ministro Wellington Dias. Com a palavra, o vice-presidente da República, senhor Geraldo Alckmin. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar o nosso presidente da UVB, o Gilson Gonzatti, o Wellington Dias, nosso ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, senador Eduardo Gomes, representando o Senado Federal. Cumprimentar o deputado federal Carlos Veras, representando a Câmara, deputado federal Daniel Trezac, deputado estadual Elisandro Sabino, Joaquim de Castro, que preside a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, a Marcilei Vignati, falou em nome dos vereadores aqui de Santa Catarina, da região sul, a Silvia Melo, preside, representando a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, amigas e amigos. Uma palavra breve, Gilson, mas primeiro dizer da alegria de estarmos aqui presentes. Descentralizar, diria que nós temos um binômio, descentralização e participação. Quando a gente estimula a descentralização, colocar o governo mais perto do povo, quem ganha é o país. E participação, quando a gente chama a sociedade civil para ser parceira, ganha o país. Então, fiquei muito feliz quando vi na convocação da marcha da UVB, fortalecimento da descentralização. Nós somos o 5º maior país do mundo. A América Espanhola se dividiu em N países, vai do Uruguai até o México. A América Portuguesa se manteve unida num país de dimensões continentais. Um município brasileiro, Altamira, é maior que 153 países do mundo. Um município nosso, maior que Portugal, 159 mil quilômetros quadrados. Num país dessa dimensão, tem que ser federativo. Nós temos que fortalecer os estados e temos que fortalecer os municípios. E fortalecer o poder legislativo. Eu fui vereador, tinha 20 anos de idade, fui presidente da Câmara, e me lembro que naquela época da ditadura militar, o vereador, a Câmara, não podia alterar o orçamento. Ou você aprovava o orçamento do jeito que foi enviado, ou rejeitava. Mas ao Legislativo não era dado o direito
de sequer mexer no orçamento. Era uma peça intocável do Executivo, ou aprovada ou rejeitada. Avançamos muito. Eu fui deputado federal constituinte. Na Constituinte, nós demos um salto. O ICMS era 20%, passamos para 25%, estados e municípios. Incorporamos no ICMS impostos federais, eletricidade, combustível, telefonia, era tudo imposto único federal, virou ICMS entre estados e municípios. O FPM era 17%, na Constituinte foi para 22,5%, hoje é 25% do que é arrecadado de imposto de renda e de IPI. Então avançamos, descentralizamos nesses 60 anos, Gilson. A saúde foi municipalizada. Antigamente, no Brasil inteiro, tinha centro de saúde do Estado. Hoje é tudo municipalizado. Educação, ensino infantil. Aliás, deixo aqui uma recomendação a vocês. Nós precisamos universalizar o ensino infantil. Pré-escola e creche. Diz que perguntaram a uma mãe, Marcilei e Silvia, qual dos filhos ela mais amava? E ela respondeu, ela disse, o pequenino, até que cresça, o doente, até que sare, o ausente, até que volte, o pequenino, até que cresça. A maior causa de morte de criança não é doença, é acidente. Distraiu um pouquinho, caiu no poço, caiu na piscina, o tanque lava-roupa cai em cima da criança. A creche é saúde pública, prevenir a maior causa de morte das crianças. E a criança que faz creche e ensino infantil, pré-escola, ela entra no primeiro ano praticamente alfabetizada. A gente tem que investir mais na base, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e também, claro, no ensino superior. Destacar o legislativo. Eu fui prefeito da minha cidade natal. O prefeito é o governo de quem ganhou. O legislativo é de todos, é de quem ganhou e de quem perdeu. Todos estão lá, não é só de quem ganhou, representa a todos. E quero destacar, quem ganhou, trate de governar, e governar bem. Quem perdeu, trate de fiscalizar, e fiscalizar bem. Essa é a regra da democracia. É de Santo Agostinho. Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me corrompem. Então é fundamental na democracia esse equilíbrio, desse debate, que se erra menos e se acerta mais. E estimulem a participação da sociedade civil. Vou dar um exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. Essa foi uma boa herança de Portugal. A primeira Santa Casa do Brasil, em Santos, é de 1534. Foi uma herança lusitana. Aliás, uma rainha de Portugal, chamada Leonor de Avis, que impulsionou as misericórdias. E ela dizia, mulher mais rica da Europa no século XVI, quando eu morrer, eu quero ser enterrada no local de passagem, para que todos pisem sobre a minha campa, para lembrar a pequenez das coisas materiais, frente à grandeza da eternidade. Isso é que inspirou as misericórdias, os hospitais beneficentes. Sempre que a gente puder estimular o lar da criança, sociedade civil, o lar dos idosos, o hospital filantrópico, a escola comunitária, quanto mais a gente estimular a participação da sociedade civil organizada, ganha o conjunto da população. Quero finalmente dizer ao Gilson, que pode ter certeza que o ano que vem, se Deus quiser, vai ser 27 de abril,
É isso? Vai ter o patrocínio, sim, vamos trabalhar para o governo federal ajudar e participar. E quero, ao encerrar, lembrar que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países. O nosso século XXI é dos municípios. Ele é e será cada vez mais o grande protagonista dos avanços em benefício da vida da nossa população. Bom trabalho. Com o pronunciamento do vice-presidente da República, senhor Geraldo Alckmin, damos por encerrada esta solenidade. Lembrando a todos que amanhã, a partir das 8 horas, estará aberto o nosso centro de convenções e às 8 horas tem música ao vivo na nossa Expo Brasil. Teremos 3 apresentações amanhã de música, às 8 horas, às 11 e também às 15h30. Todos estão convidados. Não esqueça de bipar a sua credencial na saída e amanhã também ao chegar. Lembrando a todos que precisam ter 75% de presença para a retirada do certificado. A todos uma excelente noite e até amanhã.